Olá, aqui é a Nina Magalhães e hoje nós vamos falar do quinto e último elemento da bênção, que é o compromisso ativo. E apenas relembrando, talvez você tenha chegado por aqui agora, no início dessa série de vídeos, se você não assistiu os anteriores, não deixe de ver depois. No primeiro vídeo eu falei desse princípio bíblico tão poderoso, de uma forma bem abrangente, que é a bênção, ressaltando a importância de nós, pais cristãos, resgatarmos essa cultura dentro das nossas casas. E em seguida eu fiz um vídeo para cada elemento da bênção, ao todo são 5, sendo o primeiro, toque significativo, o segundo, a bênção falada, o terceiro, associação de um alto valor, o quarto, a visualização de um futuro especial. Esses 4 primeiros elementos é como se fossem os tijolos da bênção. Mas hoje nós vamos falar do cimento que vai unir tudo isso. Nós vamos falar sobre o compromisso ativo, que é então o quinto elemento da bênção. E esse último elemento, ele diz respeito à nossa responsabilidade que acompanha a ministração da bênção aos nossos filhos. E quando a gente olha na Bíblia, na época dos patriarcas, a bênção não eram apenas palavras, mas era o próprio Deus quem apoiava a bênção que aqueles pais ministravam aos seus filhos. E várias vezes nós vemos que Deus falou diretamente aos patriarcas, confirmando ali aquele compromisso ativo com toda a linhagem familiar deles. E hoje, nós também precisamos depender do Senhor para que Ele nos dê força, para que Ele nos dê direção para confirmar a bênção dos nossos filhos por meio de um compromisso ativo com eles. E claro, lembrando que para tornar a bênção realidade, nossos filhos contarão não apenas com o nosso compromisso ativo, mas também com o Espírito Santo que habita dentro deles. Antes da gente dar continuidade, quero pedir uma gentileza sua, que é deixar o seu like aqui nesse vídeo, é compartilhar com alguém. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Tem muitas novidades, muito material, muito conteúdo abençoador para você e sua família. E eu conto com você, então, para poder levar essa mensagem a outras pessoas que também desejam abençoar os seus filhos. Talvez você esteja aí se perguntando, Nina, o que é esse compromisso ativo na prática? Por que ele é tão importante para eu abençoar o meu filho? E o compromisso ativo, gente, ele é importante na medida em que apenas as nossas palavras não são suficientes. Sim, o que nós dizemos aos nossos filhos precisa ser apoiado com o nosso interesse genuíno, em fazer tudo que está ali ao nosso alcance, tudo que for possível, para que eles, ao serem abençoados, alcancem essa bênção de uma forma concreta na vida deles. Vou dar um exemplo aqui. A minha mais velha, a Alice, ela está começando a tocar violão. E imagine que eu diariamente dissesse para ela: nossa, você tem um talento para música, você nasceu para tocar, Deus vai te usar através da música. Mas imagina, se eu digo tudo isso para ela, se eu encorajo, mas eu não invisto para ela adquirir um instrumento musical, se ela não tem um violão para treinar, se eu não apoio para que ela faça as aulas, se eu não vou lá e matriculo ela num curso, se eu não me comprometo ativamente para que ela desenvolva esse potencial que ela está aí demonstrando, para que ela alcance prosperidade através dos seus talentos, de nada vai adiantar as minhas palavras abençoadoras se eu não agir pelos meus filhos. Quantas vezes, para pensar aí, quantas vezes talvez o seu filho te pediu algo: pai, eu quero aprender isso, pai, eu quero fazer tal coisa. E aí você diz para ele: semana que vem. E aí chega semana que vem na outra. E aí chega outra semana, mês que vem, e com pouco já passou 1 ano, 2 anos. E você não apoiou o seu filho para ele desenvolver, praticar uma habilidade que talvez ele deseja, que talvez ele tenha um potencial para se destacar e para ser realmente próspero aí em alguma área de sua vida. Os nossos filhos, eles precisam que a gente tenha uma dedicação, um apoio constante para que a bênção se realize para eles. E é exatamente isso que a gente vê lá na palavra de Deus, em Tiago 2, 14 e 16, ele fala o seguinte: do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento e roupa, e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Gente, esse texto de Tiago é muito claro. Não adianta a gente falar, não adianta a gente dizer se a gente não agir. Não adianta a gente ter fé
se a gente não tiver boas obras. E do mesmo jeito que a nossa fé sem obras é morta, do mesmo jeito que falar de amor sem colocá-lo em prática não vale de nada vai adiantar você abençoar os seus filhos com todos os elementos que a gente já aprendeu até aqui. Você pode abençoar o seu filho aí regularmente, diariamente, com um toque significativo, com uma mensagem falada, associando a ele um alto valor, ajudando ele a enxergar um futuro especial. De nada vai adiantar você praticar todos esses 4 elementos se você não se empenhar para que a bênção se concretize, se realize de fato na vida dele. Talvez ao assistir esse vídeo você esteja se lembrando aí de alguma promessa que você fez ao seu filho e talvez esteja adiando em cumprir. Talvez Deus está aí incomodando seu coração e fala: olha, invista no seu filho, invista no talento dele, se comprometa para que ele realmente prospere, para que ele realmente alcance a bênção de uma forma completa na vida dele. Eu sei que existem situações em que talvez a gente realmente não tenha o recurso, não dispõe de tudo que a gente precisa ou gostaria de oferecer para as crianças, mas se você vê que há um potencial no seu filho, em alguma área da vida dele, procure a ajuda de outras pessoas. Coloque a história dele nas redes sociais, sonhe junto com ele, pense em alternativas, se comprometa. Aqui na minha cidade, eu moro aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, e tem uma história recente que me comove muito, que é a história do menino bailarino, inclusive conheci, que é o José Saulo, e a história dele ficou conhecida por muitas pessoas, não só aqui em Pouso Alegre, e eu conheci o José Saulo porque a Alice chegou a fazer balé na mesma escola que ele. Hoje ele tem 10 anos, é chamado também de menino bailarino aqui na cidade, mas ele descobriu o balé clássico quando ele tinha 3 aninhos apenas. Através de um vídeo de espetáculos que ele viu na televisão e ele se encantou. Ele começou então a reproduzir constantemente aquelas aulas que ele via no YouTube, ele começou a consumir conteúdos aí e não parou mais. Ele veio então de uma família super humilde, mas que viu nele um potencial. Ele conseguiu ingressar numa escola de balé clássico aqui em Pouso Alegre, que ela era a mesma que a Alice fazia aulas. E eu lembro da mãe dele lá, sempre apoiando, sempre fazendo movimentos ali com toda a comunidade, com outras mães, vendendo coisas para pagar as roupas das apresentações de fim de ano, que tinham um custo alto. Mas eu vi uma mãe que acreditava, que estava investindo no seu filho. E recentemente ele foi aprovado simplesmente para fazer parte de uma das mais renomadas escolas de balé do mundo, que é o Teatro Bolshoi, que tem essa única filial aqui no Brasil, em Santa Catarina. E a mãe não tinha recurso para mudar de cidade com os filhos, ele tem um irmão também, mas ela se mobilizou. Ela usou os meios de comunicação, acionou os jornais regionais, divulgaram uma vaquinha e muitas pessoas, inclusive eu, tive a alegria de contribuir para que o sonho do pequeno bailarino, do menino José Saulo, se concretizasse. Eu sei que ele vai galgar muitos lugares ainda, porque ele realmente tem um potencial. E esse é apenas um exemplo de uma mãe que teve um compromisso ativo para que o seu filho fosse abençoado. Eu não sei qual é o talento, qual é o dom do seu filho, mas de nada vai adiantar você identificar o potencial do seu filho se você não correr atrás daquilo que ele precisa para viver aquele propósito, para viver a plenitude do seu sonho, enfim. Pensa nessa mãe. Se ela não tivesse corrido atrás, será que o menino bailarino estaria onde ele está hoje? E o que você pode fazer para que a bênção se concretize na vida do seu filho hoje? Para pensar, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você e te direcionar. Você tem um papel, uma responsabilidade muito grande para ajudar o seu filho a ser quem Deus o chamou para ser. E no livro A Bênção, que é onde a gente está baseando essa série, tem um exemplo muito legal. Um dos autores traz um professor de matemática, que no primeiro dia de aula, ao chegar em frente à turma, ele falou: olha, se alguém aqui nessa classe for reprovado, é porque eu fui reprovado também. E esse autor, ele fala que esse professor marcou a vida dele, ele tinha uma atitude diferente, ele tinha um compromisso diferente com seus alunos, ele tinha um compromisso ativo para que os alunos aprendessem de verdade. E esse professor, ele fez então um compromisso de fazer aquilo que fosse preciso, aquilo que fosse necessário para que todos aprendessem e fossem aprovados, ou seja, era a aprovação dele que estava em jogo também. E aí, ao final das aulas, ele tirava as dúvidas dos alunos, no fim de semana ele abria horário extra para uma turma especial de reforço, para quem precisava, e depois das aulas, nos fins de semana, ele ainda jogava com as crianças, ele se envolveu com aquelas crianças. Imagina a reviravolta que aquele professor provocou na vida daqueles alunos.
E os nossos filhos, eles também precisam de adultos, de preferência os seus pais, que façam esse mesmo tipo de compromisso que esse professor fez. Nas áreas que eles não vão bem, eles precisam de encorajamento para se desenvolverem. E os potenciais precisam ser identificados e incentivados de uma forma prática, concreta. Esse compromisso ativo, ele faz parte da administração da nossa bênção também. Como eu disse, é o cimento que vai unir todos os outros elementos. O nosso compromisso com os nossos filhos não podem ser voláteis, como as promessas de um político corrupto antes das eleições, que promete, promete, promete e nunca cumpre. Se você apenas falar, mas não colocar esses elementos em prática, os seus filhos, eles podem não alcançar todo o potencial que eles possuem. Os autores do livro A Bênção, eles nos dão alguns passos interessantes para nós conseguirmos demonstrar esse compromisso ativo que é tão importante para quem a gente deseja abençoar. E o primeiro passo que eles sugerem é pedir a Deus para confirmar a bênção. E quando a gente olha isso lá na Bíblia, tem algo que se destaca na maneira como os patriarcas entregavam seus filhos a Deus. A gente vê lá, quando Isaac abençoa Jacó, ele fala: pois dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra. Anos mais tarde, quando Jacó abençoou seus filhos e os netos, ele começa dizendo: é o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, abençoe estes rapazes. Ambos pediram para Deus confirmar a bênção que eles estavam ali concedendo aos seus filhos, aos seus netos. Uma razão para isso era justamente porque eles tinham certeza do compromisso de Deus para com eles também. Basta a gente olhar um pouquinho lá para a história dos dois, lá em Gênesis 26, a história nos mostra que Isaac estava numa situação muito difícil. Ele vivia no deserto e 2 vezes já ele tinha sido enxotado da cisterna que ele tinha cavado, que o pai dele já tinha cavado. E no deserto, uma cisterna, gente, tinha um significado muito importante de sobrevivência, era algo imprescindível. Ele precisava da água ali para poder alimentar o seu rebanho, para sobreviver, para dar água para sua família. E ele foi então forçado a cavar pela 3ª vez uma cisterna para fornecer a água que a sua família precisava. E naquela noite, apareceu a ele o próprio Senhor, dizendo para ele: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, eu vou te abençoar, vou multiplicar a sua semente por amor de Abraão, meu servo. Essa história está relatada detalhadamente lá em Gênesis 26. Mas pensa, que momento desafiador ele estava vivendo. E ele pôde ouvir, então, o seu Pai Celestial repetir aquela declaração que era uma constante na família de Isaac. Deus confirmando que estava com ele. Para Jacó, Deus também fez a mesma coisa. Quando ele fugiu lá da ira do seu irmão Esaú, ele parou para dormir certa noite no deserto e foi ali que Deus falou com ele. Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e eis que eu estou contigo, e vou te guardar por onde quer que fores, e farei você voltar para aquela terra, e não te deixarei até que tenha feito o que tenho lhe dito. Então, olha que promessa, de geração a geração. Tanto Isaac como Jacó, eles tinham certeza, eles tinham a convicção do relacionamento deles com Deus. Então, era uma extensão natural daquela confiança que eles tinham, pedir também ao Senhor para abençoar os seus filhos, para transmitir essa bênção, essa confiança que eles tinham em Deus para a geração seguinte. Pais sábios, quando dizem Deus te abençoe para os seus filhos, eles estão primeiro reconhecendo, aceitando que todo o poder que eles possuem para ministrar a bênção vem de onde? Vem de Deus. Ele que é o Todo-Poderoso e dá fôlego de vida, até para a gente pronunciar as palavras de bênção para os nossos filhos, esse fôlego de vida vem de Deus. E nós sabemos que todos nós, pais, mães, se tem algo certo na nossa caminhada, que nós vamos falhar, nós vamos errar, vamos tropeçar, muitas vezes em prover esses elementos da bênção para os nossos filhos, mas como é bom saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos a segurança de que Deus permanece sem mudanças e é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te ajudar a expressar o amor de uma forma comprometida aos seus filhos. E uma outra coisa, quando a gente submete os nossos filhos ao Senhor, quando a gente os abençoa dessa forma, nós estamos ensinando para eles que Deus está pessoalmente preocupado com a vida, com o bem-estar deles também. Eu tenho visto, eu tenho experimentado isso aqui na minha casa. As meninas sabem que Deus se preocupa com os detalhes da vida delas. Elas partilham os detalhes da vida delas com Deus.
né? E eu vejo que elas contam com ele como um amigo pessoal. Elas sabem que tem alguém que está cuidando delas e com quem elas podem contar ao longo de sua vida, mesmo que eu não esteja perto, mesmo que o pai não esteja perto. E poder contar com Deus, seja nas horas boas ou difíceis, isso fornece tanta segurança para os nossos filhos. Que legado que nós daremos a eles, transmitindo essa esperança. E ao fazer isso, ao submeter a vida delas ao Senhor, não significa que nós não participemos da bênção, pelo contrário. Quer dizer que nós reconhecemos e confirmamos que é somente por Ele, através dele, que nós poderemos ser capazes de sustentar o nosso compromisso de verdadeiramente abençoar os nossos filhos. E o segundo passo para a gente poder exercitar esse compromisso ativo é a gente buscar os melhores interesses de quem a gente vai abençoar. Busque os melhores interesses do seu filho. E para isso, para a gente se comprometer com os interesses que eles têm, não tem um outro caminho. Nós precisamos dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa energia, os nossos recursos para cuidar deles, para passar tempo, para nos conectarmos com eles. E um outro princípio importante que Jacó reconheceu para abençoar os seus filhos foi justamente demonstrar e reconhecer a singularidade de cada um deles. Você também precisa conhecer os seus filhos a fundo. Quais são as características únicas que eles possuem? E lá em Gênesis 48, 49, Jacó ele pronuncia uma bênção para cada um dos seus 12 filhos como uma bênção específica. E ele abençoa cada um segundo a sua própria bênção. E esse entendimento é muito importante para nós. Nós precisamos olhar para os nossos filhos como seres particulares. Você pode ter 10 filhos e a cada um deles você vai manifestar os elementos da bênção de uma forma diferente. Tem criança que precisa mais do toque físico, tem criança que precisa de mais palavras de encorajamento, tem filhos que preferem dormir sozinhos, outros que precisam de uma sessão de beijos antes de dormir. Cada criança é diferente, seus filhos têm necessidades únicas. Então você vai ter que conhecer bem os seus filhos para abençoá-los de uma maneira específica. Instruir e abençoar as crianças de uma forma concreta, a gente precisa então ter um interesse pessoal com cada uma delas. Quanto mais nós conhecemos nossos filhos, quanto mais a gente sabe das necessidades específicas que eles possuem, mais específicos a gente vai ser ao ministrar a bênção para eles e maior vai ser esse compromisso com eles também. E aí fica a pergunta, será que você que está aí me assistindo, você conhece cada um dos seus filhos? Você conhece a singularidade deles? Você já parou para pensar nas características, nas particularidades que eles possuem? E é importante a gente ressaltar que passar muito tempo no mesmo ambiente que as crianças não significa que a gente conheça as crianças. Eu passar o dia inteiro com meu filho não tem nada a ver com o conhecimento pessoal que eu tenho dele. Às vezes eu vejo pais, mães passando anos sobre o mesmo teto com os filhos e ainda assim são intimamente estranhos deles. Essa distância, ela deve ser combatida. A gente precisa dedicar tempo para observar, para entender os aspectos singulares dos nossos filhos, a quem a gente deseja tanto abençoar. Então conheça os interesses, as inclinações específicas dos seus filhos. Isso é parte do compromisso ativo ao abençoá-lo. E o terceiro passo, sugerido também pelos autores do livro A Bênção, para a gente poder exercitar esse compromisso ativo enquanto a gente abençoa os nossos filhos, é discipliná-los quando for apropriado. Eu já produzi bastante conteúdo aqui no meu canal sobre o significado da disciplina, porque é muito comum as pessoas terem uma interpretação equivocada sobre essa palavra, sobre esse termo. Ao dizer disciplina, as pessoas rapidamente associam a punição, a rigidez, a inflexibilidade, ao autoritarismo, mas na verdade a disciplina é parte da bênção que você vai ministrar ao seu filho. A disciplina amorosa, ela é parte desse compromisso ativo para que seu filho alcance o lugar que Deus quer que ele chegue, para que ele seja quem Deus o chamou para ser. A Bíblia nos orienta a sermos pais que conduzem os filhos no caminho em que eles devem andar. E um exemplo interessante quando Jacó ele abençoou lá todos os seus filhos, cada um com sua bênção específica, como a gente já mencionou. Quando chega a vez de Rúben, a sua bênção inclui palavras de encorajamento e de disciplina. Ele disse: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em poder e inconstante como a água. Não serás mais excelente porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste e subisse lá na minha cama. Ele fala do pecado do Rúben.
Lá, essa história está lá em Gênesis 49, versículo 3 e 4. E Jacó, então, ele mescla palavras ali de elogios, de encorajamento, com palavras de correção. Rubem, ele tinha muitas qualidades, né? Muitos adjetivos ali, o pai dele reforça isso. Ele menciona o vigor, a força, a dignidade, o poder de Rubem, mas ele também tinha uma grande falha, uma falta de disciplina na sua vida. As suas paixões o levaram ao pecado, à cama de uma das concubinas de seu pai. E como resultado, ele estava agora sendo disciplinado pelas suas ações. Jacó não escondeu o erro de Rubem. Nós não precisamos esconder os erros, as falhas dos nossos filhos. Nós precisamos sim discipliná-los. Encorajar o seu potencial e mostrar o erro, mostrar como eles devem corrigir, como eles devem se posicionar. E a própria Bíblia, lá em Hebreus 12, 5, diz que nós não devemos desprezar a correção, porque o Senhor corrige a quem ama. Então não é de se surpreender que a bênção e a disciplina também devem andar juntas. Se nós amamos os nossos filhos, nós também devemos discipliná-los em amor. Da mesma forma que Deus lida com os nossos erros, Deus não ignora as nossas falhas, porque Ele nos vê como filhos amados. Nós também, pais, devemos nos atentar às falhas dos nossos filhos e ajudá-los para eles andarem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito para o qual eles foram chamados. E lembre-se que a sua disciplina, ela não precisa, ela não deve causar dor, medo, vergonha aos seus filhos. Você pode discipliná-los de maneira firme e gentil, assim como Deus faz conosco. E o quarto passo para você se comprometer ativamente é tornar-se um aluno de quem você deseja abençoar. Já parou para pensar nisso? Você se tornar um aluno do seu filho? E os autores dos livros, um dos autores, ele conta que a sua mãe, ele tinha uma estante indefinida no meio da sala, mas que carregava um significado muito especial para ele e para os seus 2 irmãos. E ele conta que numa prateleira da estante tinha muitos livros de teologia e de psicologia. Na segunda prateleira estava abarrotado de publicações médicas e livros de genética. E já a terceira tinha dezenas de edições de revistas sobre equipamentos pesados, de tratores e manuais sobre como dirigi-los. Quem via de fora essa prateleira podia pensar que aquela senhora era uma acumuladora de livros sem nexo nenhum, mas na verdade, aquela coleção era uma bela ilustração do compromisso ativo que a mãe deles tinha ao escolher ao ministrar a bênção aos seus filhos. Ao passar dos anos, a mãe dele colecionou não apenas os livros que ele, como autor, escreveu, mas também os livros de aconselhamento, de teologia que ele tinha recomendado para ela. E da mesma forma, essa mãe leu os livros lá de medicina, de oncologia genética, para poder conversar sobre os assuntos mais importantes para o seu outro filho. Da mesma forma, ela leu também tudo sobre operação de máquinas, de tratores, escavadeiras, para poder se conectar, para poder entrar no mundo do filho mais velho. E aí eu te pergunto, olhando o exemplo dessa mulher, será que você tem sido um aluno do seu filho? Será que você tem mergulhado no universo dele, naquilo que é importante para ele? E um dos primeiros passos para isso acontecer é você estabelecer um canal de comunicação significativo com ele. Você precisa ser amavelmente persistente na comunicação com seus filhos. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente vai deixando para lá e a gente vai se distanciando sem perceber. Principalmente se você está aí passando por desafios no relacionamento com eles, se por algum motivo você não pôde construir isso no passado, hoje eles não se abrem com você e você não sabe como começar, eu sei que você vai precisar de boas doses de persistência e amor. Não desista de se conectar com seu filho. Tente ter janelas aí de tempo agendadas para se comunicar de forma expressiva com eles. Lembre-se que durante as atividades do dia a dia, ao levar, ao buscar da escola, ao sentar-se à mesa, numa viagem juntos, ao fazerem coisas aí cotidianas, vocês têm oportunidades preciosas para se conectarem. Tente engajar numa boa conversa, faça perguntas curiosas e aprenda com ele. E tomar a iniciativa de fazer perguntas certas pode ser uma boa maneira de se tornar um aluno do seu filho. Algumas sugestões de perguntas aí para você iniciar esse diálogo e fazer de forma casual. Fazer perguntas é uma ótima forma de se conectar. E isso não deve acontecer como um interrogatório, como um teste, mas tem que ser algo leve. Você pode perguntar, filho, com o que você mais sonha acordado? O que você realmente gostaria de fazer
quando for um jovem com cerca de 20 ou 30 anos de idade? De todas as pessoas que você estudou na Bíblia, quem você gostaria de ser parecido? Por quê? O que você acredita que Deus quer da sua vida? O que você acha que Deus quer que você faça para a humanidade? Que tipo de parceiro, de parceira mais te atrai? Por quê? Qual foi a melhor parte do seu dia na escola? Qual foi a pior? Enfim, faça perguntas. Claro que você vai selecionar aquelas que são significativas para o seu filho, considerando a faixa etária dele, mas faça perguntas curiosas e experimente apenas ouvi-lo. Seja aluno do seu filho. Essa é uma maneira prática de começar a se tornar um aluno daquele a quem nós queremos abençoar. Na verdade, a gente abençoa os nossos filhos quando a gente está ali emocionalmente presente. E não quando a gente está ali preocupado com outras coisas, com outros afazeres, enquanto eles conversam conosco. Por acaso você já teve alguma conversa aí com seu filho enquanto olhava o telefone, enquanto assistia um programa de televisão? Aquele diálogo, aham, que bom, querido, perfeito, legal. Mas com os olhos ali grudados na tela. A gente não está comunicando aceitação e muito menos sendo um estudante daquilo que ele quer compartilhar. A gente não consegue ser aluno dos nossos filhos, estar conectado aos interesses deles se a gente está distraído. E um bom lembrete para a gente ouvir atentamente os nossos filhos está lá no livro de Provérbios. A luz dos olhos alegra o coração. Quando for se relacionar com seu filho, lembra disso. Olha nos olhos dele. O brilho nos seus olhos ao se comunicar com ele vai mostrar que você está realmente interessado nele, naquilo que ele tem para dizer para você. Os seus olhos precisam brilhar quando você escuta as pessoas que deseja abençoar. Nossos filhos notarão se eles brilham ou não. Decidir, então, guardar o telefone, desligar a TV para conversar com os nossos entes queridos, demonstrando interesse ativo naquilo que é importante para eles, ouvindo atentamente, é uma parte importante da comunicação, da aceitação e da bênção. Seja aluno dos seus filhos. Chave muito importante do compromisso ativo para a gente conseguir estabelecer esse padrão de compromisso, que faça cada elemento da bênção um residente permanente aí nos nossos lares, é a prestação de contas. Como assim prestação de contas, Nina? Não estou devendo nada para ninguém, mas calma. Porque é muito comum a gente ficar animado quando a gente aprende algo novo, quando a gente faz um curso, quando a gente é exposto a um conteúdo como o dessa série, e a gente fica super empolgados aí para colocar tudo em prática, mas é muito comum também, a gente passa o tempo, a gente acaba se esfriando, a gente acaba esquecendo, e em pouco tempo a gente volta ao ponto que a gente estava inicialmente. E para isso não acontecer com você, para você não perder tudo que você já aprendeu ao longo dessa série de vídeos, uma boa alternativa é a prestação de contas. Escolha alguém, um amigo, se possível um grupo de pessoas com o mesmo propósito que você e juntos prestem contas uns aos outros. Como que vocês estão indo nesse processo de resgatar a cultura da bênção aí nas suas casas? Imagina alguém regularmente te perguntando, como que você saiu ao promover o toque significativo com seu filho ao longo da semana? Quais palavras de alto valor você conseguiu usar para encorajá-lo nos últimos dias? Essa pode ser uma grande estratégia para colocar tudo que você tem aprendido em prática e realmente promover essa cultura da bênção aí no seu lar. Você ter um espaço seguro onde você pode compartilhar os seus erros, as frustrações, junto às pessoas que você confia que vão te ajudar e te apoiar nesse processo. E se talvez um grupo pequeno seja algo difícil para você, escolha alguém próximo aí da sua casa, o seu cônjuge, ou até mesmo o seu filho. Inclusive aqui em casa eu faço isso muito com a minha mais velha, As crianças elas são muito honestas e elas podem aprender muito com os feedbacks. E nós podemos aprender muito com os feedbacks que elas nos dão. Às vezes a Alice, eu chego para ela e pergunto, filha, como que eu estou me saindo como mãe? Como que eu tenho sido nos últimos dias? E eu adoro ouvir a perspectiva dela. É muito bom ver como que eles nos veem nesse papel e a gente aprende muito com eles. E para fechar, se pergunte, o que você tem feito regularmente aí para demonstrar interesse e compromisso com seus filhos? O que esse compromisso tem causado aí em você em termos de tempo, energia, recursos financeiros? Quais questões podem estar te atrapalhando nesse processo? E quais ações você pode fazer nos próximos meses para eliminar esses problemas que estão aí te impedindo de ministrar a bênção aos seus filhos de uma forma completa? E, por fim, siga esse conselho aí, liste o nome de pessoas que podem te ajudar a prestar contas da sua evolução.
Lembre-se que decidir abençoar quem você ama com regularidade, com compromisso, tem um preço. Você vai precisar investir tempo, energia e esforço para contemplar a bênção se tornando uma realidade na vida dos seus filhos. Mas certamente esse esforço vai valer a pena. Olha lá em Provérbios 31, nesse texto está descrito uma mulher que abençoa sua família de muitas maneiras, que abençoa sua família incansavelmente. Quanto esforço e energia ela despendia para prover o que a sua família precisava. Mas olha o resultado desse compromisso a longo prazo. Levantam-se os seus filhos e a chamam de quê? De bem-aventurada. Assim como seu marido que a louva, dizendo: Olha, muitas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Eu sei que é trabalhoso, ter tempo para tocar os seus filhos significativamente aí todos os dias. É desafiador ter coragem para colocar em palavras faladas e escritas a mensagem desse amor que está dentro de nós. É preciso ter sabedoria e ousadia para dobrar os joelhos e valorizar altamente aqueles a quem amamos. Também é necessária muita criatividade para visualizar um futuro especial para eles, cheio de esperança, com o melhor que Deus tem para eles. Mas não tem nada melhor do que ver a alegria de ver o seu filho florescer por causa do seu compromisso, né? Porque você está procurando o melhor interesse dele. Isso por si só é uma grande bênção. E a minha oração é para que você, pai, mãe, você se torne um abençoador dos seus filhos. O custo do seu compromisso será genuíno, mas a recompensa valerá por toda uma vida e, quiçá, a outras gerações. Então, se esse vídeo, se essa série de vídeos falou com você, compartilhe com alguém. Não deixe de se inscrever no nosso canal para a gente continuar caminhando juntos. Nós vamos aprender a cada dia mais a ser esse pai, essa mãe a quem Deus nos chamou para ser. É com muito carinho que a gente encerra essa série e até a próxima. Um grande abraço.